Boa tarde a todos, dando prosseguimento a mais uma etapa aqui do nosso lançamento do Anuário 2021 do Instituto Brasileiro de Aviação. Eu tenho o prazer de receber a diretora do Instituto de Aerodesporto Brasileiro, a Marina Pouch Kaloujian. A Marina, ela é piloto de balão a quente desde 2002 e ela já está inserida aí nesse universo desde 1986, né, Marina? Junto com a família, o marido e os filhos. Bem-vinda, Marina. Obrigado por ter guardado esse tempo para conversar com a gente hoje. Obrigada. E primeiro eu quero agradecer imensamente essa oportunidade ao Instituto Brasileiro de Aviação por acolher esse capítulo do aerodesporto, eu diria esse setor da aviação chamado de aerodesporto. Então, muito obrigada a toda a sua equipe, a todos que nos acolheram. Muito bom. Não, ótimo. Então, acho que trazendo um pouco já dessas informações, né, Marina, é muito bom, né, a gente ter trazido essa parceria nesse ano, de trazer um pouco sobre o aerodesporto para o nosso anuário, né, e a gente está abrindo, né, esse capítulo em 2021, a gente precisa, né, trazer um pouco mais de informação do aerodesporto. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque, né, os nossos leitores dos anuários passados até têm algumas informações sobre o aerodesporto, mas não um capítulo propriamente disso. Você poderia falar um pouco mais para a gente como é formado o aerodesporto, né, as suas modalidades e como ela está inserida aqui no mercado brasileiro? Lógico, será um prazer. Primeiro, explicar que existem várias modalidades. O aerodesporto, ele é tão, vamos dizer, importante que ele tem até uma federação aeronáutica internacional, com sede em Lausanne, na Suíça, que orienta esportivamente e em termos de recorde várias modalidades, como acrobacia aérea, onde você pode ter essa acrobacia aérea com aviões a motor e planadores, balonismo, o paraquedismo com as suas diversas categorias que fazem parte do paraquedismo, o aeromodelismo, dentro do aeromodelismo, o drone esportivo, o drone racer, os ultraleves e paramotores, onde nós temos os trikes, paratrikes, diversas categorias de peso nesse, o voo livre dividido em asa delta e parapente, e o planador. E não restrito a isso, há inúmeras outras modalidades que pouco a pouco vão se formando, e também incluso nesse conceito todo a construção amadora e a construção experimental dessas aeronaves todas. E o importante é entender que vamos dizer, o aerodesporto, ele está inserido de tal forma que ele movimenta a economia local, regional, nacional, onde ele estiver bem inserido. Então, nós, vamos dizer, de 1970 para cá, a gente passou no esporte por várias mudanças. Mas chegamos a um ponto hoje onde o esporte, de uma maneira geral, e agora pensando no aerodesporto, ele tem que se profissionalizar. Em que sentido? Porque ele movimenta uma cadeia produtiva de suprimentos tão grande que se a gente não se organizar agora, eu acredito que vamos perder um nicho de mercado muito importante que vai ajudar o Brasil a crescer. Por exemplo, nós temos mais de 5.700 municípios no Brasil. Todos estes lindos e maravilhosos, com um potencial turístico gigantesco. Então, temos que estar preparados para oferecer uma qualidade de esporte, de eventos, de prática de lazer, e nisso vem tudo, né? Vem toda a cadeia de suprimentos, então, motores, hélices, cestos, cilindros, fuselagem. Bom, imagine tudo que está envolvido no esporte. Sim, não, é uma cadeia muito grande, né? Eu acho que o que você trouxe é muito importante, né? Eu aqui na minha cidade a gente veio ter campeonatos, né, de balonismo e realmente movimenta muito o turismo, né, Marina? Acho que isso deve ser um investimento também do próprio Ministério do Turismo, né, de trazer isso um pouco mais para o mercado nacional, né? Que movimenta, que nem você falou, desde a cadeia até mesmo
as empresas, né, as lojas que estão lá na cidade aproveitando um campeonato como esse, né? Exatamente, inclusive em 2014 foi o Campeonato Mundial de Balonismo na cidade de Rio Claro. Eu tive diversos amigos que vieram do Brasil inteiro e já não tinha mais lugar onde ficar. E olha que Rio Claro tem assim inúmeros hotéis, mas já tiveram que procurar em cidades vizinhas. Então você vê o quanto isso movimenta. Então é hotel, é restaurante, é artesanato, e outras coisas que podem acontecer, a pessoa conhece a sua cidade e decide morar lá, ou mudar a sua empresa de uma cidade para outra, enfim, são oportunidades que se geram por conta disso, sem falar realmente que você está dando uma chance aos seus atletas se destacarem, a sua tecnologia ir para frente. Então, o evento de Rio Claro, ele movimentou muito a modalidade, sem falar que dali, inclusive, nós tiramos o terceiro lugar, um brasileiro, pela primeira vez subiu ao pódio um brasileiro, e isso é importante, a gente começar a trazer as pessoas para cá, para trazerem o conhecimento e a técnica, não só a gente ir atrás dos eventos na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, na Ásia, mas também trazer os eventos para cá, porque aí não só alguns vêm lá fora, mas todos que estão no Brasil veem como os grandes atletas treinam, praticam, agem, voam. Então, mais brasileiros vão estar expostos a isso e a troca de conhecimentos vai ser maior. Porque teve um tempo que a gente sempre ia para fora. Então, os que vão para fora são 6 ou 7 numa modalidade, 6 ou 7 em outra. Agora, se você traz todo mundo para cá, para eventos grandes, além de movimentar a economia, traz todo o conhecimento naquela modalidade esportiva que está inserido aquele evento. Sim, não, ótimo. E aproveitando que você comentou, né, da gente, né, a cidade de Rio Claro ter feito, né, o Campeonato Mundial de Balonismo, como é que era o desporto lá fora, Marina? A gente, né, entendo que a gente precisa evoluir bastante, né, as modalidades aqui no Brasil. Você tem algumas referências de como é lá fora, se a gente consegue se espelhar de alguma forma também aqui no mercado nacional de balonismo, de planadores, né, de asa delta, porque nas cidades turísticas a gente consegue ver bastante disso, né, mas como é que lá fora eles fazem que a gente poderia se espelhar um pouco? Bom, eu diria que lá fora, alguns países da Europa pequenos têm a mesma quantidade de praticantes que tem o Brasil, que tem uma área territorial que cabe à Europa inteira. Então, o nosso potencial de crescimento é muito grande. Se hoje a gente estima, porque ainda não existem dados precisos, eu acredito que quando todos os aerodesportistas estiverem inseridos em um cadastro, a gente vai chegar a um número espantoso no Brasil. Mas hoje eu diria que está em torno de 10 mil praticantes, juntando todas as modalidades. Lógico que, por exemplo, paraquedismo tem muito, e está bem distribuído no Brasil, o voo livre tem muito, bem distribuído também no Brasil, e outras modalidades, o aeromodelismo também, outras um pouco menos, então, juntando tudo, dá mais ou menos uns 10 mil. Mas tem países pequenos, como a Áustria, a Alemanha, que tem 10, 15, 20, 30 mil praticantes. Estados Unidos, Itália e França, mais de 100 mil. Então, o que a gente pode fazer para chegar nesses grandes números? Nesses grandes números, na verdade, é abrir o espaço no Brasil, não concentrar apenas em algumas regiões, mas abrir para o Tocantins, abrir para o Mato Grosso, abrir para todos os estados brasileiros essa prática, mas uma prática tratada junto com várias áreas, ou seja, com o turismo, com a economia local,
porque a gente vê no voo livre, né, que desbrava muitas regiões. Você tem uma rampa num lugar maravilhoso que é excelente para fazer um voo lá, de asa delta ou parapente. Quando eles testam que a área é boa, a gente vê quantos praticantes vão vindo e quantos novos interessados em aprender a voar. Então, aí já a prefeitura da cidade melhora o acesso para aquela rampa. Então, esse é um trabalho junto com a cidade, com o turismo e com a economia local para fazer isso deslanchar. E também, principalmente, na legislação, ou seja, a legislação está desburocratizada para poder permitir esse crescimento controlável, sustentável, com qualidade. E você acha que a legislação nos últimos anos aí tem ajudado para isso, né? Nas últimas vezes que eu conversei com você nos trouxe que alguns órgãos têm se movimentado. Você acha que a gente já está vendo por parte dos órgãos essa movimentação, ou você acha que tem ainda mais espaço para nos ajudar? Não, eu acredito o seguinte, em 2016 começou um trabalho que já havia começado muitos anos antes, do projeto regulatório do aerodesporto, para aquelas aeronaves até 200 quilos, tá? Que engloba parapente e asa delta, ultraleves, tipo motorizados até 200 quilos, e isso movimentou muito. O balão não tem limite de peso, nós temos balão num regulamento e tem também balão no regulamento 103. Isso foi muito bom, desburocratizou, e isso está indo muito bem adiante. Aliás, esse regulamento vai permitir, nos próximos anos, a gente ter um quadro real de como está a prática nessas modalidades no Brasil. Mas há algumas práticas que estão enquadradas em outros regulamentos dentro da legislação da aviação civil, elas precisam ser desburocratizadas. A gente precisa ter uma condição de concorrência de treinamentos, de escolas, de centros de instrução de aviação civil para balonismo, fazer com que isso cresça rapidamente pelo Brasil. A última regulamento 141, ele veio para melhorar, mas nós temos ainda umas características no Brasil, por exemplo, o balão, todos os balões no Brasil são experimentais, não existem os certificados. Mas é importante, já está na hora, de que o treinamento aconteça nesses centros de instrução. Por quê? Porque isso gera um interesse em alguém criar isso e prestar um serviço. Se a gente não fizer isso, você fecha o mercado só na mão de alguns. Então, o que a gente precisa é criar essa concorrência com uma base sólida, com uma base regulatória mínima, que controle a qualidade e faça com que a pessoa tenha interesse em criar isso nos mais distantes locais do Brasil, para que aí, naquele ponto, em Roraima, no Acre, no Mato Grosso, cresça, porque vai atrair a pessoa para aquela aula, sabendo que é uma aula muito semelhante à de avião, ou seja, que você tem também os mesmos critérios, né? Perfeito. Já tem bastante espaço, né, Marina? Aproveitando, fala um pouco para a gente aí do Instituto, né, de Aerodesporto Brasileiro, no qual você é diretora. Acho que também é um órgão muito importante aí para o aerodesporto. Fala um pouco para a gente sobre ele. Sim, bom, a ideia do Instituto, a fundação do Instituto veio no sentido de abraçar todas as demandas não atendidas. A gente sente que no meio falta, vamos dizer,
uma equipe de trabalho que possa juntar e estudar junto regras, a legislação em diferentes áreas, desde legislação na área econômica, na área da infraestrutura, da aviação civil, do turismo e do esporte. Veja bem, nós atingimos 5 áreas muito importantes, mas para isso você tem que estudar. Se muda alguma coisa em relação ao espaço aéreo, você tem que ter uma equipe que estude aquela mudança, esteja junto com a equipe de trabalho, porque hoje todas as mudanças nessas áreas todas, elas passam por uma audiência pública, mas às vezes o setor não é informado de que existe isso e não participa. Então, ele não dá a sua opinião, a sua experiência, porque às vezes no setor regulador, ele não tem a experiência nossa, então, por isso que qualquer mudança, ela é pública, você tem um tempo de participar. Então, o Instituto veio para tentar trazer as pessoas para esta, vamos dizer, esta participação. E começar, logicamente, a fomentar a aviação nos moldes que era antigamente, né? Onde você, em qualquer canto do Brasil, você possa trazer um jovem ali que queira aprender a voar, porque ele pega aquele vírus do voo, né? Ele voa um balão, ele voa um planador, ele voa uma asa delta, e dali pode ser o caminho dele para a aviação. E também o nosso objetivo é colocar o aerodesporto realmente numa posição importante, até para que ele seja no futuro como uma matéria nas universidades de aviação civil. Porque, como eu disse, isso mexe um mercado incrível de serviços e de fabricantes. Então, por que não já formar pessoas conhecendo que ela também tem esse nicho para poder trabalhar, né? Perfeito. E aí, quem sabe, ele também muda, pode se tornar um piloto de avião, um piloto de helicóptero, mas ele trazê-lo para a aviação. Divulgar isso no Brasil inteiro. E divulgar o próprio Brasil, porque nenhuma cidade é tão bem conhecida quando ela é vista de cima. Quando você vê uma cidade de cima, você não esquece ela mais. Ela entra em todos os perfis das mídias sociais, porque ela é vista de cima. Você pode ver as imagens de um drone, as imagens de um helicóptero, as imagens de um avião, de um balão, elas são marcantes. Então, dá uma outra perspectiva, né? É outra perspectiva, e você traz o sucesso para aquele local, né? Então, essa é a nossa ideia de integração e começar eventos, né? Eventos esportivos, pequenos, médios e grandes ao longo dos próximos anos, né? Não, que ótimo. Marina, é sempre muito bom falar com você, uma entusiasta aí do aerodesporto, né, desse mercado todo. Gostaria de agradecer novamente a sua participação. Acho que vai ser muito importante a gente começar esse trabalho dentro do nosso anuário, colocando, né, esse capítulo do aerodesporto. E novamente, né, pelo seu tempo, e se você gostaria de falar um pouco mais, fique à vontade, senão, novamente agradecer aí sua participação. Ok, não, quero agradecer imensamente essa oportunidade e principalmente explicar que o setor do aerodesporto, ele realmente movimenta um ciclo, uma cadeia produtiva de suprimentos muito grandes. A gente tem, por exemplo, primeiro, direitos e deveres, depois nós temos infraestrutura e o terceiro setor, nós temos legislação e a indústria, nós temos o esporte e o turismo, nós temos as seguradoras e a segurança operacional, aí nós temos, por outro lado, a formação e a cultura, relações institucionais, comércio, carreira e saúde. Então, as pessoas hoje, elas estão procurando muito mais o meio ambiente, devido a essa terrível pandemia que estamos passando. Então, a gente
percebe que as pessoas vão procurar o campo, vão procurar uma vida ativa ou outras formas de rendimento. E o aerodesporto está inserido nisso porque ele carrega consigo tudo isso que nós acabamos de falar e traz a qualidade de vida e traz o reconhecimento de todas as cidades brasileiras aonde ele estiver inserido. Ótimo, perfeito. Muito bom. Acho que é isso, Marina. Muito obrigado novamente, então, pelo seu Nada. tempinho. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí e até a próxima. Obrigada.